Gostaria de conversar com vocês hoje sobre algo que talvez já é algo bem batido na nossa vida. A gente escuta muito, ouve muito falar sobre isso, mas certamente tudo que está na Bíblia nunca é demais a gente escutar. Então eu quero reforçar com vocês sobre a temática de graça, a graça de Deus nas nossas vidas. Sei que é algo que talvez por sermos cristãos, por sermos de igreja, a gente já sabe de cor e salteado. Favor imerecido, Jesus veio e morreu numa cruz para nos salvar. Essa é a graça dele na nossa vida. Mas vamos ver mais a fundo o que é essa graça. O que é que essa graça representa na nossa vida e qual a resposta que nós temos que dar a essa graça. Porque muitas vezes, de tanto a gente escutar, de tanto a gente ouvir falar sobre a graça, parece que o peso ou o significado dessa realidade acaba se tornando rotineiro, costumeiro, e você já não sente mais, ou você já não dá mais o valor necessário a isso que nós temos. Afinal, a graça é de graça, mas teve um preço muito alto que alguém teve que pagar para que nós pudéssemos receber essa graça. Então, falando sobre graça, falando sobre salvação, eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Efésios 2. Vamos ler, o texto vai ser um pouquinho longo, mas a gente vai delimitando ele e comentando versículo por versículo. Efésios 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Todos conseguiram abrir? Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez nesse momento, e eu queria pedir que você orasse comigo e pedisse que o Senhor pudesse estar abrindo o seu entendimento, para que você possa entender, que Ele ilumine o seu entendimento, para que você possa entender o que vai ser falado aqui nesta manhã. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu o dom da vida. Obrigado porque podemos acordar hoje. Obrigado porque temos esse privilégio, Senhor, esse santo privilégio que é vir à Tua casa, que é estar em comunhão com os irmãos. Muito obrigado, Jesus, por nos conceder esse privilégio. Santo Deus, eu te peço que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos cobrir com a sabedoria que vem do alto e com o teu discernimento, para que possamos entender aquilo que vai ser falado nesta manhã. Fala conosco, Jesus, queremos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração e nós oramos no nome do teu Filho. Amém. Como eu disse, eu sei que é um texto um pouco longo, mas vamos destrinchar ele aqui, vamos falar versículo por versículo e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar
com essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E antes de a gente entrar propriamente no tema que eu queria falar hoje, que é a graça, a gente precisa entender a nossa condição antes de ser encontrado por essa graça. Precisamos entender aonde nós estávamos para poder começar a, entre aspas, fazer um sentido o que essa graça nos traz, o que essa graça derrama sobre a nossa vida. Enquanto a gente não sabe qual era a nossa condição antes, a gente vai viver negligenciando essa graça que o Senhor nos deu. Porque a gente vai, por exemplo, achar que nós merecemos essa graça. A gente vai poder, por exemplo, achar que nós podemos conquistar essa graça através de alguma coisa que a gente faz. Mas a gente bem sabe que não é por nada que eu fiz, não é por nada que eu mereci, que eu ganhei essa graça. É simplesmente e puramente pela graça do Senhor na minha vida. Então, o apóstolo Paulo, ele certamente muito feliz em seu discurso, ele começa dizendo quem nós éramos antes de termos sido encontrados por essa graça. O versículo 1 ao 3 não é o que eu quero destacar nessa manhã, a gente vai destacar mais do versículo 4 em diante, mas do versículo 1 ao 3 ele fala quem nós éramos perante o Senhor. Ele começa dizendo que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E às vezes a gente lê isso aqui, mas não... Parece que a ficha não cai ou a gente não dá o verdadeiro peso do que isso aqui quer dizer. A gente estava morto. Morto não tem vontade, morto não tem reação, morto não tem vida. E era assim que nós éramos antes de sermos encontrados por essa graça. E a gente pode ver nessa porção que a gente era merecedor da ira de Deus. Nós merecíamos a morte. Vocês bem sabem que o salário do pecado é a morte e que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, nossa consequência, o caminho que a gente estava indo era a morte. Era isso que a gente merecia. Nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira. Por natureza, nós estávamos andando a passos largos para o inferno. Essa era a nossa realidade, esse era o nosso futuro. Era isso que a gente tinha. E a gente precisa entender também que nessa parte da nossa vida, antes de ser encontrado pela graça, a gente precisa entender que não existia um tratamento, ou não existia uma vacina, um remédio que fizesse com que eu melhorasse a minha condição. Não existia. Eu estava morto. O que é que adianta você pegar um defunto, aplicar uma injeção ou aplicar uma adrenalina nele, ele vai levantar? Não adianta. Não existia tratamento ou vacina ou remédio ou até mesmo usar óleos essenciais, chás, enfim. Não tinha nada que podia ser feito para que aquela pessoa voltasse à vida. De maneira que nós precisávamos da graça do Senhor para que ela interferisse na nossa condição, para que agora a gente ganhasse vida. E é justamente o que ele fala no começo do versículo 1, ele vos deu vida. Entrando mais agora na parte que eu gostaria de trabalhar mais com vocês, que é sobre a graça, a gente tem que entender essa nossa condição anterior, para que nessa nova condição, alcançados pela graça, a gente tenha essa resposta positiva frente ao que Cristo fez na cruz por nós. Porque senão, meus amados, vamos continuar vivendo achando que somos cristãos, mas negligenciando aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação. Dando um spoiler do que a gente vai falar um pouco lá no final, o versículo 10 já diz que a gente não foi salvo, essa graça não nos alcançou para a gente ficar sentado no banco. Essa graça não nos alcançou para a gente ficar esperando a volta do Senhor e quando Jesus voltar eu faço alguma coisa. Nós fomos salvos, essa graça nos alcançou para que a gente praticasse as boas obras que Ele, de antemão, já preparou para que a gente andasse nelas. Então a gente pode perceber muito do contraste nesse texto lido.
A gente vê a condição humana com a compaixão divina. A gente vê a ira de Deus com o amor de Deus. Antes, objetos da ira de Deus, agora participantes da sua misericórdia. Antes, presos pelas garras da morte espiritual, agora ressuscitados para uma nova vida e uma nova vida em Cristo. Antes, escravos do pecado, escravos da vontade, mas agora salvos pela graça de Deus. Antes, caminhando por caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos de desobediência, agora usufruímos da companhia de Deus, do próprio Cristo Jesus. E eu queria trabalhar com vocês 4 verdades que esse texto nos traz a respeito dessa graça. O que é que essa graça significa na nossa vida? Em primeiro lugar, o versículo 4 vai dizer que Deus nos amou. Deus nos amou. O versículo 4 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O amor de Deus na relação com os pecadores, ele se transforma em graça e misericórdia. Quando Deus olha para o pecador e decide salvar esse pecador, essa atitude, essa ação, ela é demonstrada através da graça e da misericórdia. Ela se transforma em graça e misericórdia pela vida do pecador. O texto que a gente leu no versículo 4 diz que ele é rico em misericórdia, mas o versículo 7 também diz que ele é rico em graça. E essas riquezas são o que tornam possível a nossa salvação. É somente pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor na nossa vida que nós podemos ser salvos. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa conquistar, não tem nada que seu pai ou sua mãe possa deixar para você que vai fazer com que você alcance a salvação. É única e puramente a graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia como a graça veio na pessoa de Jesus para a nossa vida através da cruz. Foi o sacrifício de Cristo na cruz, foi o que ele fez no Calvário, demonstrando o seu repúdio ao pecador, mas a sua misericórdia e a sua graça aos seus escolhidos. Foi isso que Jesus fez na cruz. E Paulo, ele não só fala sobre salvação, mas ele também fala aqui a motivação da salvação. E aqui ele destaca 4 palavras que fazem parte da salvação de Deus na nossa vida: amor, misericórdia, graça e bondade. Amor, misericórdia, graça e bondade. Todas essas palavras, todas essas atitudes, essas ações, elas são efetivadas em nós no momento da salvação. Deus, ele nos ama, ele estende a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade na nossa vida. E é por isso que nós somos salvos. De maneira que, ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, Deus, ele demonstra a suprema riqueza do seu poder. Mas agora, ao nos salvar, ele demonstra a suprema riqueza da sua graça. Porque ele fez o que era impossível: dar vida a alguém que já estava morto. Ali ele mostra todo o seu poder de criador dos céus e da terra, daquele que não tem nada que é impossível para ele. Ali ele mostra a suprema riqueza do seu poder, ressuscitando Jesus Cristo. Mas ao nos salvar, ao nos escolher, ele demonstra a suprema riqueza da sua graça, porque nós não éramos merecedores. Como a gente viu no versículo 3, nós, por natureza, éramos filhos da ira, merecedores do inferno. Mas ele, na sua graça, por conta do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E tudo isso por conta da sua graça. Tudo isso por conta da sua graça. Em segundo lugar, a gente encontra a segunda característica que essa graça nos traz. Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou. O versículo 5 diz o seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou. Deus, ele nos tira de uma sepultura espiritual, do lamaçal do pecado, da nossa condição de morto, que o pecado havia nos posto, ou melhor, que nós havíamos nos colocado por conta do pecado. E aí ele realiza essa cirurgia miraculosa
e nos dá vida juntamente com Ele. Mas precisamos entender que a gente estava morto. Então foi, de fato, algo miraculoso. Nós ganhamos vida, uma nova vida, um novo propósito e uma nova vida com Cristo. Não foi uma nova vida de qualquer jeito. Jesus, Ele não te salvou, Ele não derramou a graça dEle, Ele não derramou o seu amor na sua vida para que você vivesse de qualquer forma. Se você pensa assim, agora que eu estou salvo, vou ficar aqui relaxando e esperando as coisas acontecerem. Isso é um forte indício de que talvez você não entendeu o verdadeiro Evangelho. De que você talvez não entendeu o que essa graça representa na nossa vida. Cristo, Ele nos ressuscitou, nos tira do lamaçal do pecado. E quando a gente crê em Cristo, a gente passa da morte para a vida. É isso que o Evangelho de João vai dizer. E aí a gente recebe uma nova vida, uma vida que só Deus pode nos dar, que é uma vida de paz, uma vida de abundância. E precisamos entender essa nossa condição antes de encontrar Cristo. Estávamos mortos. A ideia aqui, e eu falo isso sempre no Plano Betim, quando cito esse texto, a ideia aqui é que a gente era como se fosse um morto-vivo, um zumbi. Um zumbi, ele é controlado pelo seu desejo de comer cérebro ou de comer carne humana. E ele não consegue fazer nada que não seja fora dessa vontade. Nós, antes de sermos encontrados por Cristo Jesus, estávamos controlados por uma vontade incontrolável de praticar o pecado. Nós estávamos presos, éramos escravos do pecado. Essa era a nossa reação frente ao pecado. Nós não conseguíamos controlar, porque isso nos controlava. Éramos escravos. E a gente precisa entender essa condição de morte, para que a gente possa entender o valor dessa graça na nossa vida. O que é que essa graça traz na nossa vida? Porque muitas vezes a gente não sente mais, ou não chora mais, pela salvação de Cristo na nossa vida. O melhor presente que você poderia receber é a salvação em Cristo Jesus. Mas de tanto a gente escutar isso, de tanto a gente saber que a gente é salvo, que não tem como perder a salvação, parece que isso não tem mais sentido. Ou que o peso disso não nos afeta mais. E a gente trata de qualquer jeito. Mas se você entende a sua condição antes de ser encontrado por Cristo, de morto espiritual, de andando para o inferno, e que agora Cristo Jesus na cruz, através do sacrifício, lhe estende a mão, lhe ama e agora está lhe ressuscitando, aí a graça vai começar a fazer sentido para você. E como eu disse antes, nós estávamos mortos, de maneira que não era necessário uma vacina ou um tratamento especial. Era preciso que a gente fosse ressuscitado. Tem uma ilustração muito boa sobre essa ressurreição que temos em Cristo Jesus, que diz que havia um grupo de pastores num barco e eles estavam indo para algum lugar, e aí começou a ter uma tempestade e o barco começou a balançar muito. E aí os pastores conversando, teólogos, e disseram: como é que a gente pode explicar a salvação, a graça de Deus para as pessoas que não conhecem? E aí um dos pastores falou: a salvação é simples, a gente pode explicar, a gente está aqui nesse barco, a tempestade está muito forte, o barco está balançando muito. E aí uma pessoa cai do barco, começa a se afogar e a gente vai e joga uma boia para ela e puxa ela com a corda de volta para o barco. A gente salvou essa pessoa. E aí os pastores: poxa, é assim mesmo, a gente tem que falar isso, assim é um jeito fácil de explicar a graça e a salvação em Cristo Jesus. Mas aí um pastor vira e fala: eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a salvação em Cristo, a graça que Cristo nos estende, é um pouco diferente. Eu acho que sim, a gente está aqui no barco, a tempestade está castigando, e uma pessoa cai no mar, começa a se afogar e ela se afoga. E aí alguém de dentro do barco mergulha no mar,
pega essa pessoa, traz de volta para o barco, faz massagem cardíaca e essa pessoa ressuscita. Isso sim é a salvação. Porque a gente precisa entender que a gente não estava se afogando, a gente não estava quase morrendo, a gente estava morto. E precisou que alguém fosse lá nos buscar, que foi isso que Jesus Cristo fez. Ele veio até a terra para nos salvar. Essa é a graça de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Ele nos amou. Em segundo lugar, Ele nos ressuscitou. Então, o que estamos colocando aqui em questão é uma eternidade. Se você foi ressuscitado com Cristo, você vai passar a eternidade com Ele. Amém. Isso é muito bom. Mas o contrário também é verdade. Se você não foi ressuscitado com Cristo, você vai passar a eternidade longe de Deus. Misericórdia. Essa é a realidade. Mas a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Ele nos ama e agora Ele nos ressuscita. Tudo isso por conta da sua graça. Terceira característica, a gente vê que Deus nos exaltou. Deus, Ele nos exaltou. Versículo 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, não só nos tirou da sepultura e nos ressuscitou, mas agora Ele também nos exalta. Da mesma maneira que Ele exaltou a Cristo Jesus, agora Ele exalta os seus escolhidos. Que é isso, Vitor? Quer dizer que Deus nos exalta? Sim, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus foi exaltado, nós também somos exaltados. Mas não é para a nossa glória, é para a glória de Cristo Jesus. Nós também fomos exaltados, agora estamos assentados nas regiões celestiais, como ele diz no texto. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é em nós mesmos, é em Cristo Jesus. E agora a gente está acima de todo principado e potestade, porque Cristo Jesus conquistou isso, e nele nós fomos exaltados. E foi para isso que Deus nos ressuscitou. A gente pode encontrar a mesma faceta da exaltação de Cristo na vida do salvo. Cristo Jesus, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele sentou no trono de glória. O salvo, quando Cristo Jesus estende a sua graça, quando ama, ressuscita e agora exaltando, o que é que Jesus Cristo faz na vida do salvo? Em Cristo Ele nos deu vida, em Cristo Ele nos ressuscitou e em Cristo Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Perceba que a mesma coisa que Deus fez com Cristo, agora Cristo nos concede porque estamos ligados a Ele. Cristo Jesus nos exaltou e tudo isso por conta da sua graça. Quarto e último lugar, a Bíblia fala que Deus nos guardou. Deus nos guardou. Em primeiro lugar, Deus nos amou. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Em terceiro lugar, Deus nos exaltou. Quarto e último, Deus nos guardou. Versículo 7 ao 9 diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O último propósito de Deus com a nossa salvação, em derramar a graça na nossa vida, é que para toda a eternidade a sua igreja glorifique a sua graça. Toda a eternidade nós glorificaremos a Cristo Jesus como Senhor dos Senhores e glorificaremos a sua graça estendida e derramada na nossa vida. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. Deus, Ele faz todas as coisas para a sua própria glória. E de fato, nós como igreja presbiteriana, temos como base da nossa fé que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, o que quer que você faça, você deve glorificar a Deus.
Onde quer que você esteja, você deve glorificar a Deus. E sim, dá para glorificar a Deus dirigindo no trânsito. Dá para glorificar a Deus fazendo uma prova de faculdade. Dá para glorificar a Deus com sua família em casa. Dá para glorificar a Deus assistindo filme. A questão é que muitas vezes a gente escolhe não glorificar. Mas em tudo que a gente faz, a gente pode glorificar a Deus. Pode e deve glorificar a Deus. Porque esse é o nosso objetivo principal. Esse é o nosso propósito último como seres humanos. Glorificar a Deus. E Deus nos salva justamente para isso. Para que a gente possa viver esse propósito em plenitude. Para que a gente possa viver essa verdade em plenitude. Ele nos amou, Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou e agora Ele nos guarda para que a gente o glorifique. Lembra que eu falei, Deus ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Então Ele nos guarda para a sua própria glória. E o Senhor nos guarda, meus amados. O Senhor nos guarda. Enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada, nessa jornada, como peregrinos nessa terra, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado. De maneira que nenhum de nós aqui pode abrir a boca para reclamar. A gente reclama, mas nenhum de nós pode abrir a boca para reclamar. Dizer que Deus é injusto, ou que Deus não está olhando para a minha causa, ou que Deus não está vendo o que eu estou passando. De fato, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos guardado. Nele, para a sua glória. E Ele nos guarda para isso, como eu disse, para que a gente possa glorificá-lo em tudo que temos e em tudo que somos. Tudo isso por conta da sua graça. Para a gente concluir aqui, a salvação de Cristo não é algo merecido, não é algo que eu possa conquistar com algo que eu faça. A gente vê aqui duas palavras que Paulo ele deixa sobre essa graça, sobre essa salvação. A primeira frase ele diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. E a segunda ele diz que não vem de obras para que ninguém se glorie. De maneira que, de fato, é um favor imerecido. Nós recebemos de graça, mas não se engane, alguém teve que pagar o preço. O livro de Hebreus diz que sem sangue não há perdão. O livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então alguém teve que derramar sangue. Alguém teve que morrer. E esse alguém foi Jesus Cristo. E o que é que isso diz para nós hoje de manhã? De que maneira você tem vivido o Evangelho? De que maneira você tem vivido a sua vida? Porque Cristo Jesus derramou sangue, deu a vida, para que você tivesse essa graça. Será que você tem vivido o propósito da graça de Deus na sua vida, em sua plenitude? Ou será que você tem negligenciado a graça do Senhor na sua vida? Isso é algo que a gente precisa se perguntar, talvez todos os dias. Senhor, será que eu tenho vivido da maneira correta, de acordo com a graça que o Senhor estendeu para mim? Ou será que eu tenho negligenciado essa graça que o Senhor me deu? Entendendo tudo que a gente conversou, entendendo que eu estava morto, e agora eu tenho vida juntamente com Cristo. Será que eu tenho vivido a minha vida com esse propósito? Com essa seriedade? Graças a Deus a gente não precisa mais fazer sacrifícios, porque Cristo Jesus já foi o sacrifício perfeito. Mas a gente precisa, talvez, entender melhor essa verdade. Porque de tanto escutar, parece que fica rotineiro. Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado no meu e no seu lugar. Se isso não te move, se isso não te deixa entristecido e, ao mesmo tempo, agradecido ao Senhor, eu não sei o que é que você está vivendo, mas o Evangelho do meu Deus não é. O Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo não é. Se o fato de Cristo Jesus ter morrido, ter dado a vida por você, não te leva a querer praticar as boas obras,
Você pode estar vivendo o que for, mas não é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Deus, Ele nos amou, Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou, Ele nos guardou para as boas obras que Ele já preparou. De maneira que, se você está aqui escutando hoje, você é um cristão, talvez já velho, talvez um cristão de vários anos de igreja, ou talvez um novo cristão, mas acha que a vida cristã é simplesmente vir para a igreja domingo, sentar no banco e sair, você está extremamente equivocado. A vida cristã não se resume a sentar e ficar recebendo as bênçãos de Deus. Você, como cristão, é um instrumento de Deus para abençoar vidas. Então, se você veio aqui essa manhã, e tem essa mentalidade de que eu já recebi a graça, agora é só esperar o Senhor voltar. Você pode estar vivendo o que for, mas não é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu sei que pode soar forte e duro essa palavra, mas é a verdade. Deus, Ele te amou, Ele te ressuscitou, te exaltou e te guardou para as boas obras. Se você não tem praticado boas obras, você não tem vivido o Evangelho de Jesus Cristo. E é triste muitas vezes a gente ver essa realidade em muitas igrejas. Aqui mesmo em Candeias, a gente muitas vezes tem que ficar pedindo, tem que ficar implorando de púlpito para que irmãos venham servir. Isabela está aí no IPC Kids, prova disso. Meus irmãos, enquanto você não entender o preço que foi pago para que você estivesse aqui, você não vai viver a plenitude que a vida de Deus pode te dar. Tudo isso é por conta da graça do Senhor nas nossas vidas. E essa graça nos leva e nos motiva a servir as boas obras que Ele já preparou. Então, meu irmão, eu não sei a realidade de muitos aqui, mas se você está parado, se mexa. Não fique parado no banco, não. Porque isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Procure o que servir. E tem coisa para servir aqui nessa igreja. Você procurar, você acha. Não fique parado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que apesar de confrontadora, nos dá a certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor nos ama, o Senhor nos ressuscita, o Senhor nos guarda, o Senhor nos exalta, Pai. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus, que pagou esse preço que nós não conseguiríamos pagar. Santo Deus, não permite que nós vivamos negligentes a essa graça que o Senhor estende até nós. Santo Deus, através do Teu Espírito Santo, incomoda o nosso coração a viver essas boas obras que o Senhor já preparou para que a gente andasse nelas. Não permite, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que nós fiquemos parados nesses bancos, mas que venhamos a Te servir. Porque a Tua graça nos alcançou e agora ela nos motiva a fazer as boas obras. Fala aos nossos corações essa manhã, Deus. Guarda essa palavra nos nossos corações para que a gente pratique. Que não sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos ouvintes praticantes dessa palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos. E muitas vezes escolhemos fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é errado. Tem misericórdia de nós. Mas obrigado, porque temos a certeza que o Senhor perdoa os nossos pecados. E o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, desde que eles sejam de fato recomeços. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém.